Oi, eu sou o Caldeira e hoje eu queria falar sobre um tema que eu pensei enquanto eu estava correndo. Correr pra mim é uma das coisas mais legais que eu já fiz e já comecei a fazer. Porque quando você corre, você de alguma forma você entra em contato com todo o seu corpo e você começa a sentir um prazer enquanto você corre, sabe? É claro que tudo depende da condição do seu corpo e de quão treinado você tá, entendeu? Como fazia muito tempo que eu não corria, eu já comecei a sentir umas dores assim, você começa a andar e começa a dar aquelas fisgadas na panturrilha e tal, mas com o tempo vai passando. E eu procurei fazer um caminho por volta de uns 3 quilômetros indo e voltando. E assim, o legal é de você ir num caminho e voltar, assim, sem nada, sem celular, sem ouvir música, só você e o caminho, é que sabe, você vai meio que escalando, sabe, alguns tipos de pensamento. No início você ainda tá com aquela coisa de quando você saiu de casa, aquela coisa meio corriqueira, e aí aquelas preocupações e tudo aquilo vindo na sua cabeça assim. E conforme você vai andando pelo caminho, aquela coisa vai mudando. Você vai pensando outras coisas, você vai vendo a paisagem, você vai vendo as coisas diferentes que tem pelo caminho. E conforme você vai chegando no seu destino, a sua mente meio que ela vai ficando mais calma e ela começa a fazer algumas reflexões, ela começa a puxar alguns temas na sua cabeça. E no final do trajeto, quando eu estava chegando em casa, eu pensei em falar sobre por que eu tenho um diário e, consequentemente, por que eu escrevo nele. Vamos começar. Eu tô coçando aqui porque assim, eu tô no meio do mato, aí tem vários mosquitos que vêm me picar, né? Eu boto até um boné porque eu sou calvo e também porque eu me protejo dos mosquitos. Mas vamos lá, deixa eu explicar por que eu escrevo e por que eu tenho um diário. Escrever pra mim, eu sempre gostei porque eu sempre falo que falar e escrever, assim, usar as palavras é uma coisa assim sensacional, uma coisa mágica, sabe? Quando você percebe a grandiosidade disso, você sabe, não dá mais pra você esquecer disso, não dá mais pra você ignorar. Sejam as poesias, sejam os livros, seja a música, seja ensaios, documentários, sabe, que você tem que usar a fala, a escrita, sabe. Tem tantas coisas incríveis que a gente consegue produzir, sabe, só com a combinação de letras e frases e palavras e coisas que assim é espetacular. E por isso eu comecei a escrever. Assim, quando a gente começa a gente escreve o que tem na nossa cabeça, né? O que é legal pra gente. Então, conforme o tempo passa, você pode começar escrevendo o que aconteceu no seu dia, coisas que são importantes, metas. Você pode fazer um desenho, você pode escrever um poema, você pode falar que seu dia foi ruim, que seu dia foi bom, que você está com raiva de alguém. E que você tem um sonho, que você tem vontade de ter tal coisa, ou você imagina, sei lá, um sonho, algum momento acontecendo, ou você reimagina uma cena que aconteceu, sei lá, pode ser um milhão de coisas. Uma das coisas que eu pego pra mim, que eu escrevo, é que de alguma forma eu queria produzir algo que fosse meu, sabe? E assim, escrever sobre os meus dias, ele é como se fosse um documento histórico, sabe? Que nem quando você vai na escola e aí você lê escritos antigos, aí você tem lá as marcas na parede, desenho, essas coisas. E você fica, caramba, entendeu? Naquela época era desse jeito. E aí eu escrevo muito baseado nisso, porque, poxa, um dia eu não vou estar mais aqui e eu queria muito ter algum tipo de documento, algum tipo de memória minha, e seja para uso, sei lá, algum tipo de conselho, algum tipo de coisa que eu vivi, que eu de alguma forma fiquei mal ou aprendi alguma lição, e aí eu escrevo aquela lição. E
E por isso eu escrevo, sabe? E aí eu deixo lá o que acontece no meu dia, eu deixo lá, sei lá, que hoje eu estudei, hoje eu, sei lá, eu comi tal coisa, hoje eu estudei inglês, hoje eu fiz exercício. E isso ajuda um pouco, sabe? Ajuda você a se guiar, entendeu? Você pega, sei lá, vamos pegar no dia 7 de agosto de 2020. O que você estava fazendo naquele dia, sabe? Depois, sei lá, 4 anos depois você pega para ler. E aí você vai revisitando algumas memórias, revisitando alguns momentos. E, cara, é uma sensação, assim, muito boa. Claro que pode ter momentos ruins que você deixou lá escrito e você pode usar, sei lá, para você ver como você superou aquilo, para você entender se o seu futuro ele tá parecido, se ele tá diferente, se mudou alguma coisa ou não. Serve muito para você refletir também sobre a sua própria vida. O diário ele é como se fosse um espelho da sua própria vida naquele tempo, sabe? É como se aquele tempo ficasse eternizado ali, naquele papel, naquelas palavras. E sempre que você quisesse voltar, você conseguia, porque a palavra ela meio que ela te transporta para aquele momento, ela meio que traz alguns sentimentos de volta. Ela não traz tudo, mas ela desperta algumas memórias algumas memórias que fazem parte daquelas palavras, daquele conjunto de palavras que desbloqueia, e você lembra, sabe? E era isso que eu queria compartilhar hoje. É o primeiro vídeo do ano de 2024. Eu queria ter feito antes, gravado um pouquinho antes, no início do ano, dado um feliz ano novo, uma coisa assim. Mas não é tão fácil assim como eu imaginei. Mas eu vou procurar. Eu tenho temas assim escritos em várias páginas, assim, coisas que eu acho que eu deveria compartilhar. E conforme o tempo for passando e a inspiração for vindo, eu vou deixando aqui. No mais, eu desejo a todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para os que estão aí durante a noite. Tudo de bom para vocês, tá, gente? Um beijo e um abraço do Caldeira.